Saudações, Dux e duquesas tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um. Eu não sei o que eu vou colocar, né? Normalmente eu coloco sempre polêmicas no Flu, Flu off, mas Flu off normalmente eu sempre tangencio o Fluminense. Mas dá pra colocar Flu off. Brownie versus Vene. Brownie, né? Daniel Brownie e Vene Casagrande tiveram uma discussão enorme. E bom, os dois estão certos, os dois estão errados numa mesma proporção, tá bom? Vou falar sobre o que a gente deve ignorar logo de cara, para depois a gente botar justamente a questão no ar. Mas antes disso, entenda uma coisa, que YouTube Live é toda segunda, quarta e sexta às 6 horas da noite, tá bom? Vamos nessa. E claro, aqui na descrição você tem 2 abastinados, um falando sobre a SAF e outro falando sobre o voto online. Vamos lá. Devemos desconsiderar logo de cara os xingamentos que aconteceram por ambas as partes. Você chamar uma pessoa de playboy e a outra chamar de pela saco, pra mim não ajuda em nada, tá? Eu acho que esses ataques assim dessa maneira, eu nunca ataquei ninguém, tá? Eu nunca tive, eu não tenho nenhum problema com nenhuma pessoa ali do Fluminense, tá? Tem várias pessoas que gostam muito de mim, também de outros lugares, gente já falando muito bem de mim. Então eu fico muito feliz de ter justamente esse tipo de situação, né? Aqui eu nunca falei mal, né? Pra você ver, todos os meus pós-jogos eu falo sempre do jogador de destaque do meu time, jogador bagre do meu time e jogador de destaque do time adversário. Eu nunca falei de jogador bagre do time adversário. Sabe por quê? Porque primeiro, não me interessa o time adversário, e segundo, que é justamente o pensamento de reforçar uma negatividade em cima de mim. Eu me preocupo sempre com isso. Como é que eu não posso ser negativo? Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer aquilo? Eu sempre me pergunto, tá? Quando vou fazer meus vídeos. E é claro que no jogo de ida das semifinais, marcado não para São Januário, que seria a casa do Vasco, mas sim o Engenhão, teria alguns conflitos, ainda mais com a questão do número de pessoas que entraram, né? Só para você ter uma ideia, o Flamengo e Vasco no Engenhão deu menos público do que o Fluminense e Volta Redonda. Que normalmente o Volta Redonda não tem público. O Volta Redonda não tem público. Tá? Deve ter ali pelo menos mais, sei lá, tiveram ali pelo menos mais 200 cabeças. Só para você ter uma ideia sobre isso tudo. Para quem é de fora e não sabe, o público do Volta Redonda é 200, 300 cabeças. Fora de Volta Redonda. Então, claro que isso daí chamou atenção. Claro que isso daí chamou atenção. E claro que isso daí gerou todo um conflito que o próprio Vene Casagrande começou nisso tudo, né? E claro, né? O Brownie defendendo a casa dele, que é o Engenhão. E novamente, vou fazer uma defesa. Acho que deveria ter jogado esse jogo em São Januário e não no Engenhão. O Brownie está completamente com razão de defender o que é patrimônio dele. Igualmente como eu defendo o Maracanã, ele, como botafoguense, deve defender o Engenhão. É a casa dele. É a casa dele. Tá bom? Então, antes de a gente falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal. Faça o triplo C, que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais, descrição de vídeo. O YouTube dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Esse e-mail você pode mandar patrocínio. Vamos continuar nessa. E qual que foi justamente a questão do problema que foi gerado nesse conflito entre Vene Casagrande, entre Brownie e Vene Casagrande? Bom, o grande problema foi justamente o Vene Casagrande falando que o público é ruim por conta do Engenhão não ter justamente uma boa localização, e que
também foi gravado com questões de violência que pode acontecer justamente nesse clássico. O Brownie não questionou a questão da violência, mas questionou justamente a questão da localização. Falando que, por exemplo, tem metrô na porta do Engenhão, tem as duas principais vias, que é a linha amarela e a Dom Helder Câmara, que, passa lá todos os carros possíveis e inimagináveis do Rio de Janeiro. E que na história o transporte público também deixa na porta, né? Outros transportes públicos. Para quem não é metrô, né? É trem que deixa na porta. E eu falo uma coisa, né? Eu tenho que concordar e discordar tanto do Brownie quanto do Vini Casagrande. Eu não acredito que o Engenhão seja realmente mal localizado, não é mal localizado. Mas eu tenho que discordar do Brownie quando ele fala sobre a questão de transporte público. Pra quem não sabe, eu fui no jogo Fluminense e Botafogo e eu não voltei de metrô. Eu tive que saltar justamente no Maracanã. Eu tive que saltar na estação do Maracanã e ir a pé do Maracanã até minha casa. Isso porque não tem todo o tratamento que deveria ter em um jogo desse. O que acontece é justamente isso. Existem várias pessoas que são impedidas de irem pro Engenhão por conta disso. Que o principal meio de transporte é o trem. E o trem é junto com o metrô. Então, se você não tem trem, o metrô ele fica defasado. Se você não tem metrô, o trem fica defasado. Então, não. Brown, eu tenho que discordar de você. É muito ruim ir pro Engenhão. Muito ruim. Mesmo sendo bem localizado. Qual é a solução? Simples. Em todos os jogos, eu se fosse prefeito do Rio, em todos os jogos, no Engenhão, depois do jogo, eu vou dar 2 horas, eu vou a partir do último trem, eu vou dar 2 horas para que ele chegue no metrô e do metrô ele chegue em casa. 2 horas não, 1 hora. Para que a pessoa consiga chegar ali. Comente como você tem grandes eventos que você fica com o ônibus adoidado para tudo quanto é lugar com mais tempo do que o normal, você tem que ter também no Engenhão. Então o grande problema, no final das contas, se chama Eduardo Paz. Muito obrigado a todos que assistiram, fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo que curte, comente, compartilhe. Redes sociais, inscrição de vídeos de 10, 12, 20 horas. Pix na tela e novamente, não brigue com o Benê. Deve ser uma grande pessoa, eu não conheço. Não brigue com o Brownie. Agradeço demais por ele ter me ajudado no meu canal. E claro, todo mundo tem direito à opinião, tá bom? Aqui também nos comentários você tem. Faça tudo inscrito aqui. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, Guerreiro Tricolor.